Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos, agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos. Agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Daniel José da Silva e também venerando evangelistas são de Itajaí, Santa Catarina. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Maria Cleciaires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Leônidas Bezerra, de Palmas, em Tocantins. E o seu irmão Linoci Bezerra, em Brasília, Distrito Federal. Ilza Kober é de Piraju, São Paulo. Doraci Mendes de Souza é de Rolante, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por este dia que nos concedes e também te agradecemos porque vamos neste momento estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entender a Tua Palavra, aceitá-la e praticá-la em nossa vida. Abençoe todos os que estudam conosco, todos os que passam por problemas, têm as suas necessidades, suas dificuldades. Tu conheces cada um, a luta, o sofrimento, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. E também, Pai, abençoe todos os que pedem orações. Tu os conheces as reais necessidades deles, abençoa-os conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo desta semana. Estamos estudando do capítulo 4 até o capítulo 6 de Marcos. Estamos aqui falando a respeito de milagres que Jesus realizou à beira do Mar da Galileia. E falamos da tempestade que Jesus acalmou os discípulos e Jesus estava atravessando a noite e houve aquela grande tempestade. Jesus dormia tranquilamente, mas quando ele foi acordado e pediram que o socorresse, Jesus prontamente acalmou a tempestade e tudo voltou à normalidade. Depois que chegaram do outro lado da margem do rio, do lago, ali um endemoniado foi ao encontro de Jesus e diz-nos aqui a Bíblia que ele se prostrou, ele se ajoelhou e ele estava possuído por uma legião de demônios, de 3 a 6 mil demônios na vida daquele homem. E Jesus não teve medo ao se deparar com aquela figura toda desgrenhada e arranhada, se cortada pelas pedras que ele usava para se cortar. E aquele demônio interpelou Jesus, que ele havia ido ali para perturbá-los. Vejam que as pessoas para as quais Jesus veio para salvar não reconheceram que Jesus era o Messias, não aceitaram, poucos aceitaram, mas os principais líderes, sacerdotes, rejeitaram, e os demônios reconheciam que era Jesus. Agora, hoje nós vamos falar de 2 milagres que Jesus realizou ali na região também do lago. Jesus aqui, quando ele expulsou esses demônios, ele estava na margem do lago, onde havia uma região chamada Decápolis, que são 10 cidades que haviam ali próximas uma das outras. E então, essa região era habitada por pessoas que não eram judeus. E ali Jesus fez esse milagre de expulsar os demônios. Jesus pediu para que aquele homem fosse e contasse para os seus familiares o que havia acontecido. E então voltaram para a outra margem do lago. Agora estavam já no lado onde os judeus moravam. E chegando ali, Jesus logo foi cercado por uma grande multidão. E Jairo, ele era líder da sinagoga ali, ele soube que Jesus estava ali. Interessante que Jairo, possivelmente, ele, como os demais líderes de sinagogas, líderes judeus,
não aceitavam Jesus como Messias, mas no desespero ele foi procurar Jesus. Diz aqui Marcos capítulo 5, nos versos 21 a 24, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Aqui nós vemos o desespero de um pai e mesmo o desespero de uma mãe quando um filho cai enfermo. Nós fazemos de tudo para poder fazer com que aquele problema seja solucionado o mais rápido possível. Nós nos desesperamos às vezes e procuramos todos os recursos possíveis. E Jairo, vendo que a sua filhinha estava enferma e que poderia vir a morrer, ele, ouvindo que Jesus estava próximo ali, ele correu até lá. Era a solução que ele havia agora encontrado para que a sua filha não morresse. E ele então implorou a Jesus várias vezes: por favor, venha comigo, a minha filhinha está enferma. A minha filhinha, ela pode morrer, coloque as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Nós também clamamos a Deus. Nós nos colocamos de joelhos, nós pedimos às pessoas que conhecemos para que orem também em favor de filhos nossos que porventura caem enfermos. É um momento muito difícil para o pai, para a mãe. E interessante que enquanto Jesus estava indo com ele, Jesus não falou nada, simplesmente foi caminhando com ele e a multidão seguia Jesus. E acontece um outro episódio nesse trajeto, aqui a partir do verso 25, aqui então fala daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Verso 25 em diante, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Este episódio também todos nós conhecemos. A mulher não encontrava solução para o problema dela já há 12 anos. Como nós temos pessoas que nos escrevem pedindo que oremos em seu favor por enfermidades que já têm há vários anos. E parece que o sofrimento não vai ter fim, não é mesmo? Procura os recursos médicos, faz tratamentos e, infelizmente, o problema persiste e até piora, como era o caso dessa mulher. Mas ela também, ouvindo falar que Jesus estava ali, ela pensou: bom, agora é a minha oportunidade de ser curada. E ela foi, possivelmente ela planejou em conversar com Jesus para que explicasse a ele a necessidade dela. Mas quando ela chegou e viu aquela multidão e viu que não tinha como conversar com Jesus, ela pensou: se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Que fé, não é, irmãos? Muita fé. Nós também precisamos de uma fé assim em nossa vida cristã. E na maioria das vezes, nós, cristãos, não temos uma fé como essa. Nós pedimos, nós oramos, mas não temos fé de que Deus estará atendendo às nossas orações. Nós duvidamos. E aquela mulher, quando ela tocou no manto de Jesus,
Ela sentiu que ela tinha sido curada na mesma hora. E Jesus também sentiu que dele saiu o poder. E então ele se volta para a multidão e fala: quem me tocou? Os discípulos sabiam que as pessoas se apertavam e comprimiam e encostavam em Jesus de uma forma ou de outra, e aí eles iam andando, e os discípulos disseram: mestre, todos estão te tocando, como é que você pergunta quem me tocou? Aí Jesus falou assim: não, foi um toque diferente, eu senti que de mim saiu o poder. Vejam, que fé dessa mulher. E Jesus então, ainda olhando para a multidão, Jesus sabia que era aquela mulher, ele conhece e sabe todas as coisas, mas ele queria que a mulher falasse. E ela então, vendo que Jesus estava esperando que dissesse quem o havia tocado, ela disse para Jesus: foi eu que toquei. E aí Jesus diz: olha, vai, a tua fé te curou, o seu sofrimento acabou. Glórias a Deus, irmãos. Deus pode fazer isso conosco também. Não duvidemos do poder de Deus, não duvidemos do poder de Jesus, do sofrimento que nós temos. Ele tem a solução. Nós precisamos pedir e esperar, buscar, e Ele vai atender. Nós vemos então que possivelmente Jairo já estava preocupado, porque ele queria que Jesus fosse logo à sua casa para poder curar a sua filha. E nesse momento então que Jesus realiza a cura dessa mulher, e chega alguns mensageiros lá da casa de Jairo e falam para ele: Jairo, sua filha morreu, não continue incomodando o mestre. Está aqui em Marcos capítulo 5, a partir do verso 35. E aí no verso 36 diz: Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem, levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Eu disse agora há pouco, o desespero do pai, de Jairo, indo a Jesus, era a única e a última solução que ele poderia encontrar para que a sua filha fosse curada, não morresse. E Jesus vai caminhando com ele. Jesus é interrompido com essa mulher que tocou em sua veste. Imagine o desespero aumentando na mente de Jairo e pensando: mas Jesus poderia ir logo, porque a minha filha não está bem. E aí chegam os mensageiros e dizem: olha, não importune mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus disse: não temas, creia somente. Vejam que maravilha, irmãos. Deus, ele conhece toda a nossa luta, todo o nosso sofrimento. Deus, ele sabe exatamente o momento certo de atuar. E então ele foi até a casa de Jairo, ressuscitou a menina e ele disse para que eles não contassem nada para ninguém. Vejam que quando ele expulsou os demônios daquele homem lá, o Gerazeno, ele disse que ele voltasse para a família e contasse. Agora aqui ele disse para não contar nada a ninguém. Há uma diferença, por quê? Porque lá, quando ele expulsou os demônios do Gerazeno, ali a região não era de judeus. Então aquele homem que havia sido liberto poderia contar para todos. E a fama de Jesus então correu por toda aquela região. Agora aqui, no caso da filha de Jairo, eles eram judeus e eles não aceitavam Jesus como Messias. Por isso Jesus disse: não fale nada para ninguém, fiquem quietos. Então Jesus sabia o momento certo de fazer as coisas e também de falar. E nós também precisamos aprender que nós temos o momento certo de falar e também de ficar calados. Nós temos que viver a fé que nós temos. Assim como essa mulher do fluxo de sangue, assim como Jairo, pai dessa menina, nós precisamos também colocar a nossa fé em ação. Deus, ele está pronto a nos ouvir, Deus está pronto a fazer o melhor por cada um de nós. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para dar sequência ao estudo. E lembramos a todos que não é dos fortes a vitória,
nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.